Bom dia, a paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Hoje, amados, eu quero estar lendo a palavra. Pegue a tua Bíblia lá, já vá procurando. É Mateus 26, do verso 39 ao verso 44. Eu quero dizer que muitas vezes as nossas orações, elas não são ouvidas porque não estão alinhadas com o propósito de Deus. Ou seja, não estão alinhadas com a vontade de Deus. E é preciso estar alinhada com a vontade do Senhor, tá? E aqui eu quero dar hoje 2 exemplos de oração que não foram atendidas. E elas não foram atendidas porque não estavam alinhadas com o propósito de Deus. E eu quero ler lá, primeiro, lá em Mateus, capítulo 26, verso 39 ao 44. A palavra do Senhor, ela nos diz assim. Vamos lá. Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles. Perdão, no verso 39, né? Não é o 36, é 39. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Olha só, aqui dá um exemplo de Jesus. Isso mesmo, Jesus orou ao Pai. Todas as orações do Senhor Jesus eram ouvidas, eram respondidas, tá? Porque ele conhecia o propósito e a vontade do Senhor. Mas teve um momento em que Jesus estava em agonia, porque também sabia o que ele iria passar, tá? Ele sabia. Muitas vezes nós sabemos o que temos que passar, o que é necessário fazermos, mas muitas vezes não queremos ainda aceitar aquilo porque sabemos também o resultado. Sabe, eu creio assim, amados, que muitas vezes Deus não nos revela o processo, tá? Para que não venhamos recusá-lo, para que não venhamos voltar atrás. Porque o Senhor Deus muitas vezes vai te mostrar a vitória que você vai alcançar. Mas Ele não vai te mostrar o processo, porque o processo às vezes é dolorido. Os processos às vezes são batalhas. E se você soubesse disso, talvez você não quisesse aquela bênção, né? É igual, por exemplo, você quando compra algo, quando você adquire algo e depois você vem o arrependimento de ter adquirido aquilo porque ele custou muito, porque foi muito sofrimento. Se eu soubesse, nem teria feito isso. É por isso. Porque às vezes, se você souber o processo, você não vai chegar no propósito. O Senhor sabia o propósito. E foi-lhe revelado também o processo. Mas nesta hora, ele sentiu a dor.
Ele sentiu a agonia. Ele estava ali no Getsêmani a orar. E ele precisava também que os discípulos estivessem com ele. Ele queria ali um apoio, ele queria uma ajuda, porque ele não estava aguentando tamanha dor. E ele falou ao Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse processo. E voltou. Mas aquilo ainda estava dentro dele, aquela agonia, aquele sofrimento. E ele então volta novamente a orar. E ele fala: Senhor, se eu tenho realmente que passar por isso, e não tem como o Senhor tirar esse processo da minha vida, então seja feito conforme a tua vontade. E voltou aos discípulos. Mas ainda em si, mesmo falando ao Senhor para se fazer a vontade dele, ele ainda voltou mais uma vez a insistir com o Pai e fez a mesma oração, entregando ao Senhor. E então ele volta aos discípulos e ele diz: chega, levantemos, porque agora o acusador chegou, agora é chegado o tempo do homem, do Filho do Homem. Olha só, Jesus então aceitou a vontade do Pai. Quando você, amados, ora de acordo com a vontade do Pai, você sente paz. Jesus sentiu aquela paz novamente. A paz da aceitação. Não é a dor do processo. Jesus sentia a dor do processo. Ele sabia que coisas ainda piores ele teria que passar. Não era só ser traído. Não era só receber um beijo do acusador. Era os discípulos se esparramarem. Era ele estar sozinho. Se Jesus naquela hora sentiu a dor e a tristeza dentro dele de estar orando só, sem que nenhum dos discípulos orasse intercedendo por ele, ele naquele momento já começou a sentir aquele processo da solidão, sabe? E então, aquilo dali foi apenas um começo, porque ele passou ainda mais solidão. Porque ele foi ao julgamento só. Ele foi à cruz só. Ele morreu só. E por quê? Por amor a cada um de nós. Mas ele orou ao Pai. Ele queria resgatar cada um de nós. Ele queria salvar a cada um de nós. Mas ele dizia: Senhor, se possível, que eu não passe por isso. Ele queria continuar ali. Mas a sua oração não foi atendida, porque não estava alinhada com o propósito. Deus não poderia mudar o processo. Às vezes, amado, Deus não vai mudar o processo. Você vai ter que passar coisas difíceis, mas o Senhor vai estar com você, mesmo no silêncio, mesmo quando Deus não te responde e você acha que está sozinho, que está abandonado, assim como Jesus achou. Assim como ele achou que ele estava sozinho, mas ele não estava. O Senhor estava com ele. O Senhor estava ali. O Senhor se calou, sim. Ele se calou porque a dor de um pai ver o filho sofrer é grande também. Amados, há orações que não vão ser respondidas. Há orações que não vão ser atendidas. E se ela não está sendo atendida, é porque não é a vontade do Senhor. É porque não está alinhada com o propósito de Deus. Não é porque você falhou. Não é porque, sabe, é a vontade e permissão do Senhor. Então, procure orar sobre a vontade do Senhor. Conhecer a vontade, mas também aceitar a vontade.
porque precisamos aceitar a vontade do Pai. Jesus foi ao Getsêmani porque ele estava em agonia. Ele orou, e não foi só uma vez, tá? Ele orou 3 vezes. 3 vezes ele orou pedindo ao Pai que, se fosse possível, livrasse ele naquele momento daquela dor, daquele sofrimento, daquela humilhação, mas que, acima de tudo, fosse feito a vontade do Pai. Você pode orar ao Senhor. A tua vontade deve ser orada e entregada ao Senhor. Mas, acima de tudo, você tem que se lembrar que vai ser feita a vontade do Pai. Então você deve, acima de tudo, entregar-se à vontade do Pai, para que ela seja feita, para que ela seja concluída na tua vida. Amém? Então, esse é o primeiro exemplo de oração que não foi atendida, porque ela não estava alinhada com o propósito de Deus. Amanhã nós falaremos da segunda, se assim o Senhor permitir. Mas eu quero dizer, ore, insista em oração, clame ao Pai, ore para que seja feita a vontade do Senhor, e assim a vontade dele será estabelecida na tua vida. E lembre-se, se tem uma oração que não está sendo respondida, que você já insistiu e Deus ainda não fez, então agora é hora de entregar a vontade do Pai, para que seja feita a vontade dele, para que teu coração se conforme e aceite que é a vontade do Senhor. Não insista mais, é o processo. É dolorido? Sim. Mas se você já orou, já insistiu, já seguiu toda a direção do Senhor e ainda assim ela não é atendida, então, amados, entrega nas mãos do Senhor e vai seguir a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teu dia, que Deus te dê direções, que o amado Espírito Santo possa ministrar no teu coração, te ajudando a tomar decisões sábias e conforme a vontade do Senhor. Que Deus abençoe e que Deus possa ouvir a cada oração, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Amém.